Bom dia. Continuando o nosso estudo sobre funções, hoje vamos falar sobre domínio, contradomínio e imagem de uma função. Esse conteúdo está no capítulo 2 do livro de vocês, na página 42. Bem, o que é um domínio, contradomínio e a imagem de uma função? Eu vou aproveitar para vir para essa imagem aqui, ó, na página 43. Se você pegar essa página aqui e analisar esse diagrama, ele já está bem explicitado o que é domínio, contradomínio e imagem. Lembrando, uma função ela tem que ser de um conjunto, de um conjunto em outro, certo? Tem que pegar elementos desse conjunto e relacionar com elementos desse outro conjunto. Geralmente a gente vai chamar os conjuntos de A e B. Então a função pega um elemento de um conjunto A, que a gente chama esses elementos de elementos X, e leva a elementos Y no conjunto B. No caso, o domínio da função sempre, pessoal, vai ser todo o conjunto A. Porque o domínio da função são os elementos X que se conectam com alguém em B. Ora, mas para ser função todo X tem que se conectar, então pronto. O domínio sempre vai ser exatamente igual ao conjunto A. Tudo bem? E o contradomínio, a gente está falando de domínio e agora vamos falar de contradomínio. O contradomínio é formado por todos os elementos do B. De novo, o que é domínio? Conjunto A, contradomínio, conjunto B. Basicamente, pessoal, essas definições são simples, mas basicamente isso mesmo. A única coisa a mais que tu vai ter que raciocinar um pouco mais para entender é a imagem, mas ela também é bem tranquila. O que é a imagem? São os elementos de dentro do contradomínio, que estão inclusos no contradomínio, porém, são os elementos que estão conectados com algum X no A. Ok? Só lembrando, para ser função que a gente viu na aula passada, todos os elementos X do A têm que estar conectados com alguém em B e somente um. Nesse caso aqui está exatamente ocorrendo isso. Só que quando eu olho para o conjunto B, para o conjunto B nem todos podem estar conectados. Isso tudo bem, não tem problema, continua sendo função. O mesmo elemento pode ter, o mesmo Y aqui no B pode ter quantos X ele quiser. Isso também não será problema. Ok? Então, nesse caso aqui, como a gente está com elementos sobrando, que não estão conectados com alguém no A, eles não fazem parte do conjunto imagem. A imagem é formada apenas por aqueles que estão conectados com alguém em A. Por isso que nesse caso aqui que ele colocou, o domínio é o -1058, o próprio A. O B é o contradomínio, 6, 9, 11, 15, 18, 22, que é o próprio B. E a imagem, essa parte marcada de azul, a imagem sempre vai ser um subconjunto do contradomínio. Ela sempre vai estar dentro do contradomínio. Vai estar inclusa lá. A imagem é 6, 9, 11 e 15. Basicamente é isso, pessoal. Do mais, a gente tem que ter algumas observações. No caso do estudo do domínio. Domínio de uma função. Nem sempre toda função, quando ela é definida nos reais, geralmente, eu acho que eu falei isso na aula anterior, quando eu não explicito quem é o conjunto A ou o conjunto B, quando eu não falo o A é formado por tais elementos e o B por tais, quando eu falo só uma função f de A em B, geralmente esse A e esse B é formado pelo conjunto dos números reais. Tudo bem? Nesse caso aqui, né, que eu estou falando, quando eu não explicito assim os elementos, como a gente está vendo aqui, geralmente esse A e esse B vai ser formado pelo conjunto dos números reais. Ou seja, os elementos do A e do B podem ser quaisquer números, sem problema. Só que quando eu defino alguma função e eu defino uma sentença matemática para essa função, como a gente está vendo esses exemplos aqui,
é bom a gente ter alguns cuidados, certo? Porque dependendo da sentença matemática que eu defina, pode ser que eu tenha que mudar o domínio da função, porque senão ela não irá ficar definida para aquele conjunto. No caso aqui, ó, ele mostrou a função f, posso chamar de f, a função y igual a 3x mais 2. Pessoal, qualquer valor que eu colocar aqui no x, vai ser 3 vezes ele e depois eu adiciono 2. Qualquer valor que eu colocar no x, dá para realizar a conta, concorda? 3 vezes qualquer número é possível fazer e somar com 2 também é possível fazer, concordam? Tem dificuldade alguma em fazer isso, né? Pronto. Por isso que ele fala, portanto, o domínio da função está definido nos reais, é igual aos reais. O x pode ser qualquer número, não importa. O número que eu colocar aqui dá para fazer 3 vezes ele e depois somar 2. Porém, nesse caso aqui, y igual a raiz de x, raiz quadrada de 2x, 2 vezes x. Será que o x pode ser qualquer número? Qualquer valor que eu botar aqui no x vai dar para eu calcular a raiz quadrada dele? Tanto faz a raiz quadrada ser inteira ou ser irracional. Será, né? Que existem, acho que vocês devem lembrar que existem algumas restrições para a raiz quadrada. Raiz onde o índice aqui, nesse caso aqui é a raiz quadrada, porque o índice aqui é 2. Qualquer raiz de índice par, existem algumas restrições. Vocês lembram? Bem, se o índice é par, como é o caso aqui que a gente está tendo aqui de raiz quadrada, o radicando, a parte de dentro da raiz, não pode ser negativa, pessoal. Não existe raiz quadrada de número negativo. Por isso que 2 vezes x vai ser negativo quando o x for negativo. Então o x não pode ser negativo. Pode ser no mínimo zero, que 2 vezes 0 dá 0, a raiz quadrada de 0 é 0. Pode ser positivo ou no mínimo 0. Por isso que ele fala aqui, ó, o domínio dessa função é x pertencendo aos reais, porém, tal que o x é maior ou igual que 0. Não pode ser menor que 0, negativo. Entendido aí? E aqui agora, nesse caso aqui, y igual a 1 sobre x menos 1. Será que para qualquer valor de x aqui eu vou poder pegar 1 e dividir pelo resultado dessa subtração? Tem uma restrição na divisão, né, pessoal? Só tem um caso em que é impossível dividir. Esse caso é quando o denominador, que é a parte de baixo de uma divisão, que é o divisor no caso, quando o denominador é igual a 0. É impossível a gente dividir por 0. Então aqui embaixo, no denominador dessa fração, não pode dar 0. X menos 1 não pode ser igual a 0. Isso aqui vai ser igual a 0 quando x for 1. Que fica 1 menos 1 que dá 0 e eu teria 1 dividido por 0. Impossível. Ou seja, o x pode ser qualquer número, qualquer, menos o 0. Se ele for qualquer número diferente de 0, o resultado dessa subtração vai dar diferente de 0, então eu vou poder dividir. Por mais que o resultado não dê inteiro, certo? Por mais que o resultado dê um número bem pequeno, 0,0000 alguma coisa, porém, é possível dividir. É impossível dividir quando for 0, por isso que o x não pode ser 1, porque se o x for 1, toda essa conta vai dar 0. E é o que ele fala aqui, ó. O domínio da função é qualquer número, pertence aos reais, só não pode ser 1, tem que ser diferente de 1. Tranquilo? Aqui ele fala sobre o conjunto imágico, que foi aquilo que eu falei para vocês, certo? Que eu já falei aqui, né? Sobre domínio contra domínio de imagem. E essa parte também é interessante, ó. Análise do domínio da imagem ou função por meio do seu gráfico. O gráfico de uma função, no caso você está vendo essa função, como é que eu vou analisar o domínio? Domínio, quem é que pertence ao domínio? O x, o domínio é o a. Então o x pertence ao domínio. Quem é que pertence à imagem, que é a mesma coisa que pertence também ao contradomínio, é o y. Então vamos lá. X é domínio, y é imagem. Tá? Então quando eu for analisar no gráfico, e eu quiser saber do domínio, eu vou olhar para o eixo x. O gráfico começou aqui, terminou aqui. Então eu desço. Entendeu? Eu vou descer, eu desço os extremos.
pegou do 1 até o 6. Olha aqui, ó, o 1 está fechado, por isso que ele fechou, o 6 está aberto lá, ó. Assim como lembra das aulas anteriores que a gente fazia de intervalo, não sei se dá para vocês perceberem, mas vocês devem estar com o livro aí do lado, né? Aberto aqui também. Então o domínio vai do 1 até o 6, fechado no 1, aberto no 6. Por isso tem, ó, x maior ou igual que 1, x menor que 6. Também aquela parte de representando por colchetes, né? Para dentro no 1, para fora no 6. E como é que eu iria analisar a imagem? Tá aqui, mesmo gráfico, só que a imagem agora eu vou olhar para o y. Então vou procurar os extremos, a menor imagem e a maior imagem. Tá vendo aí? E tá aqui, ó. A menor imagem foi 1, a maior foi 5, fechada no 1, aberta no 5. Foi o que ele disse aqui. E aqui também. Tudo bem? Tranquilo? Uma parte importante que ele deve perguntar depois nos exercícios é: quem é a imagem do 1? Se o x for 1, quem é a imagem do 1 nessa função? Ele dá um gráfico e pergunta isso. Ora, a imagem do 1, eu vou olhar lá para o ponto do gráfico, que tem x igual a 1, esse é o ponto, e ele tem y igual a quanto? Aparenta ser igual a 2, né? Então a gente falaria, a imagem do 1 é 2. Ok? Tipo isso. Se o 6 pertencesse ao domínio, quem seria a imagem do 6? Seria 5. Ok? E é isso que a gente faz ao analisar gráficos, ao analisar domínio e contradomínio de gráficos. Aqui ele fala de uma sentença definida, de uma função definida por mais de uma sentença, que no caso aqui, pessoal, acontece muito em tipo aquelas promoções. Você compra, o cara está vendendo lá roupas, camisas. Aí ele fala, se você comprar uma camisa, 10 reais. Se comprar até 10 camisas, você continua pagando 10 reais. Né? Mas se comprar mais que 10 camisas, você vai ter que pagar. Se você comprar mais que 10 camisas, você vai pagar 8 reais por camisa, por exemplo. Certo? Então, se eu comprar até 10 camisas, eu vou estar pagando 10 reais por camisa. Vai ser um certo valor, o meu valor total a pagar, né? Mas se eu passar dessas 10 camisas, eu vou pagar menos por camisa. Então, nesse caso, a gente está falando de uma função definida por duas sentenças. Existe uma sentença até um certo valor do domínio da função e outra função a analisar a partir de certo valor, de certo x da função, do domínio da função. Nesse caso aqui, ó, a gente tem a função que você paga, vamos falar de dinheiro, né? 0,10 é 10, vamos falar de dinheiro, 10 centavos por cada x. Ele não dá nenhuma situação ilustrando aqui, certo? Então, ele pega 10 centavos por cada x e define essa função quando o x varia do 0 até o 50. Agora, acho que ele falou em cópias aqui, não? Deve ser isso. É porque tá aqui, pronto. Pronto, as cópias, ó. Até 50 cópias, 10 centavos a unidade, cópias excedentes a 50, ou seja, acima de 50, 5 centavos a unidade. Entenderam? Para cada cópia até 50 cópias, eu vou pagar 10 centavos. Se eu passar de 50, para cada cópia que eu passar, eu vou pagar 5 centavos a unidade. Por isso que ele faz aqui, ó. A primeira sentença é essa, 10 centavos por cada cópia. E a segunda é 5. Por que tem esse 5 mais? Esse 5 é fixo. Por que tem isso? Esse 5 fixo, pessoal. Porque quando eu chegar nas 50 cópias aqui, 50 vezes 10 centavos vai dar 5 reais.
Então, se eu passar para a cópia 51, é porque com certeza eu já tirei 50 cópias. E com certeza eu já vou pagar R$ 5. Ok? Mais 5 centavos por cada cópia que eu vou tirar. Só que essas cópias de 50 centavos, elas são das 51 em diante. Por isso que ele bota essa cópia menos as 50 que eu já tirei. Porque as 50 que eu já tirei, eu já paguei 10 centavos por ela e essas 50 o valor já está aqui, na minha segunda sentença. Ok? De novo, R$ 5, porque se eu chegar a precisar de tirar mais que 50 cópias, é porque eu já tirei 50. Então já paguei R$ 5 por essas 50 cópias na sentença primeira. E eu vou pagar conta mais 5 centavos por cada cópia que passar dessas 50. Então eu já tenho que tirar essas 50 da contagem de quantas cópias eu estou tirando, porque eu já estou pagando por elas aqui. Senão eu ia pagar de novo. Ok? Então basicamente aqui ele faz, calcula os valores, como a gente já viu, né? Encontra pares ordenados, certo? Para nenhuma cópia eu pago nada, 10 cópias eu pago R$ 1, 10 vezes 10 centavos, 40 cópias R$ 4, 50 cópias R$ 50. Então ele faz aqui, joga no plano cartesiano. 10 cópias, R$ 1, 40 cópias R$ 4, 50 cópias R$ 5. Olha que tem uma quebra aqui, ó, no gráfico. Daqui para cá tem uma quebra. Por quê? Nas 60 cópias, nessas 60 novas cópias, eu estou tirando 10 cópias a mais além das 50. Ou seja, 10 cópias a mais, eu pago 5 centavos por cada cópia. Como são 10 cópias, eu vou pagar 50 centavos a mais. Por isso que dá 5,50. Até as 50 cópias eu paguei R$ 5. Porém, quando eu tirar 60 cópias, eu estou tirando 10 cópias a mais que as 50. Então eu vou estar pagando 5 centavos vezes 10, dá 50 centavos. Com os 5 que eu já estava devendo pelas 50 cópias anteriores, eu vou estar pagando 5,50. 70 cópias, vou pagar R$ 6, 80 cópias, 6,50 e 100 cópias, 7,50. Tá vendo aí? Na primeira parte, 10 cópias custaram R$ 1. Na segunda parte, 10 cópias a mais, que eu paguei pelas 50, vou estar pagando 50 centavos. Por isso que esse gráfico cresce um pouco mais lento. Aqui ele cresce, está mais em pé e essa segunda parte está mais deitada. Ou seja, mais inclinada e menos inclinada. Exatamente por isso. Enquanto aqui eu estou pagando 10 centavos por cópia, aqui eu estou pagando 5 centavos por cópia. Ok? Basicamente é isso. Bem, voltamos já com exercício. Vamos estudo.